Capítulo 6. As senhoras de Longbourn em breve visitaram as de Netherfield, que, na devida forma, lhe retribuíram a visita. A afabilidade da menina Bennet continuava cativando tanto a Sra. Hurst como a menina Bingley, que, embora rotulassem a mãe de insuportável e as irmãs mais novas como indignas de menção, exprimiram em atenção pelas duas mais velhas o seu desejo de um conhecimento mais íntimo entre elas. Jane, naturalmente, ficou extremamente sensibilizada, mas Elizabeth, que as via tratando tudo e todos com a mesma altivez, sua irmã até, decididamente não simpatizava com elas. Aliás, a consideração que elas manifestavam por Jane, se de consideração se tratava, só valia enquanto resultasse da influência inspirada pela admiração do irmão. Este, na verdade, não escondia quanto a admirava, como a todos era dado a ver sempre que se encontravam. Mas Elizabeth via igualmente como a irmã cedia à preferência que no seu espírito alimentava desde o primeiro dia em que o vira, caminhando a passos largos para o amor. Contudo, era com prazer que considerava a impossibilidade de tal fato se tornar do domínio público, uma vez que Jane, aliando a uma poderosa força de sentimentos, uma serenidade de temperamento e um controlo perfeito dos modos, nunca permitiria qualquer suspeita impertinente. E isso disse-o a menina Lucas. Talvez seja agradável para uma pessoa, replicou Charlotte, ser capaz de, em tais casos, iludir a opinião pública. Contudo, essa mesma reversa pode, por vezes, tornar-se uma desvantagem. Se uma mulher é igualmente hábil em esconder a sua afeição do objeto que a motiva, ela arrisca-se a perder a oportunidade de o cativar, e nessa altura, de pouco consolo lhe servirá saber os outros na mesma ignorância. Na maioria dos afetos, a gratidão ou a vaidade ocupam um lugar tão eminente que se torna perigoso ignorá-los. Todos podemos começar espontaneamente, uma preferência é coisa naturalíssima, mas poucos são aqueles que enveredam pelo amor sem qualquer espécie de encorajamento. Em 9 de cada 10 casos, seria preferível uma mulher mostrar mais afeição do que aquela que ela realmente sente. Bingley, sem dúvida, que gosta de sua irmã, mas pode perfeitamente não ir mais além, se ela não lhe der uma ajuda. Mas ela ajuda-o tanto quanto a sua natureza lhe permite. Se eu própria vislumbro os sentimentos que ela nutre por ele, ele é um pateta em não o descobrir também. Lembra-te, Elisa, que ele não conhece tão bem como tu e a natureza de Jane. Mas se uma mulher gosta de um homem e não faz nada para o esconder, ele tem que acabar por o descobrir. Talvez isso acabe por acontecer, se ele estiver junto dela o suficiente. Ora, embora Billy e Jane se encontrem com frequência, nunca durante muito tempo. E como quando se veem, é sempre no meio de muita gente, tornar-se-lhes impossível aproveitar todos os momentos para conversarem um com o outro. Jane deveria, assim, aproveitar ao máximo a escassa meia hora em que ela detém a atenção dele. Quando finalmente estiver segura do amor dele, terá todo o vagar para, por sua vez, se apaixonar como ela bem o entender. Tudo isso está muito certo, replicou Elizabeth, para aqueles casos em que o que prevalece é o desejo de bem casar. E se um dia me resolver a apanhar um marido rico, ou simplesmente um marido, creio bem que adotarei o teu sistema. Mas não é este o caso de Jane. Ela não persegue um objetivo. No ponto em que as coisas estão, ela não pode sequer estar certa da natureza dos seus próprios sentimentos, quanto mais da sua sensatez. Conheceu-o apenas há 15 dias. Dançou 2 vezes com ele em Meryton e via-o uma manhã na casa dele. E desde aí jantou 4 vezes na sua companhia. Como podes ver, não é o suficiente para ela se familiarizar com a maneira de ser dele. Claro que não. Do modo como tu apresentaste as coisas, se ela se tivesse limitado a jantar com ele, talvez nada tivesse adiantado sobre ele para além do seu palpite.
mas não te podes esquecer que passaram 4 serões juntos, e 4 serões ajudaram muito. Sim, esses 4 serões dão-lhe a possibilidade de se certificarem que ambos gostavam mais do que do jogo do comércio, mas com respeito a qualquer outra característica essencial, não acredito que lhes tenha servido de muito. Bom, disse Charlotte, é com todo o coração que desejo um bom êxito a Jane, e se ela se casasse com ele amanhã, eu diria que as probabilidades de ser feliz seriam tantas quanto aquelas que se lhe ofereceriam após ela ter passado 12 meses a estudar o caráter dele. A felicidade no casamento é uma questão de sorte. Por mais profundo que seja o conhecimento mútuo ou identidade entre as partes interessadas antes do enlace, em nada contribui para a felicidade. Há sempre, depois, uma disparate de feitios suficientes para lhes assegurar a cada um a sua dose de mortificação. E sendo assim, quanto menos se conhecerem os defeitos daquele com quem vai se passar o resto da vida, tanto melhor será. Tu diverte-me, Charlotte, mas nada disso lógico. Tu próprias reconheces a sua impraticidade e que, no teu caso, nunca agirias assim. Ocupada em observar as atenções do Billing para com sua irmã, Elizabeth estava longe de suspeitar que ela própria se tornara um objeto de certo interesse aos olhos do amigo, o Sr. Darcy. A princípio, fora quase com relutância que lhe admirara uma certa beleza. No baile, olhara para ela sem admiração e, na vez seguinte, olhou apenas para criticar. Porém, ainda mal ele se certificara a si e a seus amigos da quase inexistência de um traço bonito naquela cara, quando começou a achá-la invulgarmente inteligente pela bonita expressão dos seus olhos pretos. A esta descoberta sucederam-se outras igualmente desconcertantes. Embora de um olho crítico tivesse detectado mais de uma falha de simetria perfeita na forma do seu corpo, era forçado a reconhecer-lhe uma figura airosa e agradável. E apesar de considerar os seus modos muito aquém dos do mundo elegante, cativaram-no pela sua graciosidade simples. De nada disto ela se apercebia. Para ela, ele não passava de um homem antipático, um homem que não a achara suficientemente atraente para dançar. Ele começou a sentir em si o desejo de a conhecer melhor, e, como primeiro passo para conversar com ela, passou a assistir às conversas dela com os outros. Tal atitude chamou a atenção de Elizabeth. Encontravam-se eles, então, na casa do Sr. Lucas, onde se reunira um numeroso grupo de pessoas. Que pretenderá o Sr. Darcy? Disse ela a Charlotte, ao escutar a minha conversa com o Coronel Foster. É essa uma pergunta a que só o Sr. Darcy poderá responder. Mas ele o torna a fazer, garanto-te que lhe direi na cara que sei bem o que pretende. Ele tem uma maneira de olhar bastante irônica, e se não começo eu por lhe mostrar a minha insolência, em breve ficarei aterrorizada por ele. Como nesse preciso momento ele se dirigia a elas, embora sem mostrar qualquer intenção de abrir a boca, a menina Lucas incitou a amiga a falar-lhe no assunto, com o que Elizabeth, sentindo a provocação, se voltou para ele e disse-lhe: Não é sua opinião, Sr. Darcy, que me exprimi invulgarmente bem quando há pouco atormentava o Coronel Foster para nos dar um baile em Meryton? Com grande energia, mas é esse um assunto que torna qualquer senhora energética. O Senhor é severo para conosco. Em breve será a vez dela de ser atormentada, disse a menina Lucas, ao abrir o piano. Elisa, o sabes perfeitamente o que se segue. És uma estranha criatura para ser amiga de alguém, sempre a fazer-me tocar e cantar em frente de todos e de qualquer. Se a minha vaidade fosse voltada para a música, serias inestimável, mas como não é o caso, preferia não me evidenciar perante aqueles que devem
estar habituados a executantes da mais alta caveria. Contudo, como a menina Lucas insistisse, ela acrescentou: muito bem, se assim tem de ser, que o seja. E olhando com um ar sério para o Sr. Darcy. Há um velho ditado que todos nós conhecemos o que diz: guarda o teu fôlego para resfriares o caldo. Eu guardarei o meu para entoar a minha canção. A atuação de Elizabeth foi agradável, embora de modo algum excelente. Depois de uma canção ou duas, antes que pudesse responder à insistência das várias pessoas para ela cantar de novo, o lugar ao piano foi avidamente ocupado pela sua irmã Mary, que, em consequência da sua fealdade, se aplicara na árdua aquisição de conhecimentos e dotes, vivendo na ânsia constante de os exibir. Mary não tinha nem talento nem gosto, embora a vaidade lhe tivesse dado aplicação, emprestara-lhe também um tal ar de superioridade e afeição nos modos que por si só prejudicariam um grau de perfeição mais elevado que o que ela atingira. Elizabeth, que não tocava tanto quanto a irmã, prendera muito mais atenção. Mary, após um longo concerto e como paga de todo o elogio e gratidão, atacou alegremente áreas escocesas e irlandesas, a pedido das irmãs mais novas, que, com algumas das meninas Lucas, e assistidas por 2 ou 3 oficiais, formaram um pequeno grupo de dança numa das extremidades do salão. Perto deles encontrava-se o Sr. Darcy, criticando-os intimamente por tal modo de passar a noite, em detrimento de toda e qualquer espécie de conversa. E tão embrenhado estava nos seus pensamentos que não deu pela presença junto de si de Sir William Lucas, senão quando ele lhe disse: que encantador divertimento para os jovens, Sr. Darcy. Não há nada como a dança, no fundo, considerando-a até um dos principais requintes das sociedades cultas. Perfeitamente de acordo, meu senhor, e tem também a vantagem de estar em voga entre as sociedades menos cultas do mundo. Qualquer selvagem sabe dançar. Sir Lucas apenas sorriu. O seu amigo dança maravilhosamente, continuou ele após uma pausa, ao ver Billing juntar-se ao grupo. E não duvido de que até o senhor seja um apto de tal arte, Sr. Darcy. Viu-me dançar em mérito, creio eu. Sim, de fato, e não foi sem um certo prazer que o fiz. Dança com frequência em St. James? Nunca, meu senhor. Não acha que seria um ato lisonjeador para tal local? É este um lisonjeio que, sempre que posso, evito fazer a um local, seja ele qual for. Tem uma casa na capital, segundo deduzi? O Sr. Darcy curvou-se em sinal de assentimento. Tive em tempos a intenção de me fixar na capital também, pois tenho uma predileção pela alta sociedade, mas não tinha certeza que Lady Lucas se desse bem com os ares de Londres. Fez uma pausa, na esperança de uma resposta, mas o seu companheiro não estava disposto a dar-la, e, como nesse momento Elizabeth passava por eles, ocorreu-lhe de súbito a ideia de um gesto deveras galanteador, e chamou-a. Querida menina Elisa, por que não dança? Sr. Darcy, permita-me que lhe apresente esta jovem senhora como um par desejável. Não se recusará a dançar, creio eu, perante tanta beleza. E pegando na mão dela, deu-a ao Sr. Darcy, que, apesar de extremamente surpreendido, fez menção de lhe pegar. Quando Elizabeth de pronto a retirou, e numa certa agitação, disse para Sir William: Por Deus, meu caro senhor, não tenho qualquer intenção de dançar. Peço-lhe que não pense que passei por aqui apenas em busca de um par. O Sr. Darcy, compenetrado e correto, pediu-lhe que lhe desse a honra de dançar, mas em vão. Elizabeth estava decidido, e nem Sir William a conseguiu persuadir do contrário. Tem uma maneira tão bonita de dançar, menina Elisa, que é cruel da sua parte negar-me a felicidade de apreciar, e embora este cavalheiro, de um modo geral, despreze tal divertimento, tenho certeza de que não se oporá a entreter-nos durante
uma escassa meia hora. O Sr. Darcy é de uma delicadeza sem limites, disse Elisa sorrindo. É o de fato, mas, tendo em vista o incentivo, querida menina Elisa, não nos podemos admirar da sua condescendência, pois que teria ele a dizer sobre tal par? Elizabeth deitou um olhar malicioso e afastou-se. A sua resistência não feriu o cavalheiro. Estavas ele precisamente a pensar nela quando foi abordado pela menina Bingley. Penso adivinhar qual o assunto de meditação tão profundo. Creio bem que não. Estava a pensar que insuportável não seria ser de passar mais de uma noite assim, com tal gente, e na verdade estou plenamente de acordo consigo. Nunca me senti tão aborrecida. A insipidez, e não obstante a algazarra, a nulidade, e não obstante a presunção de toda essa gente. O que eu não daria para ouvir assim censurá-los? Está redondamente enganada, assegurou-lhe. Pensava em coisas bem mais agradáveis. Meditava, por exemplo, no imenso prazer de um par de lindos olhos na cara de uma mulher bonita, podem conceder. A menina Bingley, imediatamente fixando os olhos na cara dele, desejou saber a que senhora se devia a honra de lhe inspirar tais reflexões. O Sr. Darcy intrépido replicou: a menina Elizabeth Bennet. A menina Elizabeth Bennet? Repetiu a menina Bingley. Estou deveras espantada. Desde quando ocupa ela o lugar de favorita? E diga-me, quando o devo felicitar? Era exatamente a pergunta que esperava que me fizesse. A imaginação de uma senhora é de uma rapidez fantástica. É um instante enquanto salta de admiração para amor e de amor para matrimônio. Sabia que faria a gracinha de me felicitar. Bom, se é com tal seriedade que encaro o assunto, considerá-lo-ei definitivamente arrumado. Terá, na verdade, uma sogra encantadora, e, naturalmente, ela passará a vida em Pemberley. Ele escutou-a numa indiferença total, e durante tanto tempo, enquanto ela lhe aprouve, alongou-se sobre o assunto, e como a sua tranquilidade a convencesse de que nada estava perdido, a menina Bingley deu livre curso à sua ironia. Capítulo 7. A fortuna do Sr. Bennet consistia quase exclusivamente de uma propriedade que lhe rendia 2.000 libras anuais e que, infelizmente para suas filhas, na falta de herdeiro varão, se vinculava num parente distante. A de sua mulher, por seu lado, embora suficiente para sua situação na vida, nunca substituiria convenientemente a falta do marido. O pai da senhora Bennet, que desempenhara as funções de delegado de procuração em Meryton, deixara-lhe 4.000 libras. Ela tinha uma irmã casada com um tal senhor Phillips, antigo secretário de seu pai, e lhe sucedera nas funções, e um irmão estabelecido em Londres num respeitável ramo de atividade comercial. A localidade de Longbourn distanciava apenas 1 milha de Meryton, uma distância perfeitamente adequada para as raparigas, que geralmente se tentavam a transpô-la 3 ou 4 vezes por semana, quer em atenção para com a sua tia, como para visitar a loja de chapéus, precisamente do outro lado da rua. As duas mais jovens, Catherine e Lydia, eram as mais dadas a esse gênero de atenções. Mais fúteis que suas irmãs, quando nada tinham em que se ocupar, uma ida a Meryton preenchia-lhes a manhã e fornecia-lhes conversa para serão. E, por muito pouco fértil que a região fosse em novidades, elas sempre arranjavam maneira de saber alguma através da tia. Presentemente encontravam-se, aliás, bem fornecidas tanto de novidades como de uma alegria esfuziante, graças à chegada recente de um regimento da milícia. O regimento deveria permanecer em Meryton todo o inverno, e aí estabelecera o seu quartel-general. As visitas à senhora Phillips redundavam agora numa superabundância de informações das mais interessantes. Cada dia trazia algo de novo para o seu conhecimento dos nomes dos oficiais e suas relações. Os seus alojamentos já não constituíam segredo.
acabando por travar conhecimento com os próprios oficiais. O Sr. Phillips visitara-os a todos e, deste modo, abriu às suas sobrinhas o caminho para uma felicidade desconhecida até então. Não falavam de outra coisa senão nos oficiais. E a fortuna do Sr. Bingley, que a simples alusão animava sua mãe, nada era aos olhos de Catherine e Lydia, quando comparada àqueles belos uniformes. Uma manhã após ter escutado as efusões das filhas sobre o assunto, o Sr. Bennet friamente observou: pelo que concluo da vossa conversa, vocês devem ser as duas raparigas mais tolas do país. De algum tempo para cá que já o suspeitava, mas estou agora plenamente convencido. Catherine ficou embaraçada e não respondeu, mas Lydia, com perfeita indiferença, continuou exprimindo a sua admiração pelo capitão Carter e a esperança de ainda se avistar com ele nesse dia, pois na manhã seguinte ele partiria para Londres. Estou deveras surpreendida, meu caro, disse a senhora Bennet, pela prontidão com que o senhor classifica de tolas as nossas filhas. Se eu desejasse criticar os filhos de alguém, não escolheria decretos de certos meus. Se as minhas filhas são tolas, espero poder dar sempre por isso. Sim, mas acontece que elas até são todas muito espertas. É esse o único ponto que me gabo de discordar de si. Sempre diligenciei por uma paridade de opiniões entre os dois, mas devo diferir de si o bastante para considerar as nossas duas filhas mais novas como invulgarmente imbecis. Meu caro Sr. Bennet, o senhor não pode esperar que raparigas como elas tenham o bom senso dos seus pais. Quando atingirem a nossa idade, creio bem que pensarão tanto em oficiais como nós hoje em dia o fazemos. Recordo-me perfeitamente do tempo em que também eu estremecia perante um belo uniforme. E, na verdade, ainda hoje os admiro. E se um jovem e brilhante coronel, com rendimentos superiores a 5 ou 6 mil libras, se interessasse por alguma de nossas filhas, não lhe diria que não. Aliás, ri o outro dia, em casa de Sir William, achei o coronel Foster muito elegante no seu uniforme. Mãezinha, exclamou Lydia, a tia contou-nos que o coronel Foster e o capitão Carter já não visitam com tanta frequência a menina Watson, como a princípio o faziam. Ultimamente tem-nos visto na biblioteca Clark. E a senhora Bennet foi impedida de responder pela entrada de um criado com um bilhetinho para a menina Bennet. Provinha de Netherfield e o criado aguardava uma resposta. Os olhos da senhora Bennet brilharam de prazer e ansiosa implorava enquanto a filha lia. Então, Jane, de quem é? De que trata? Que diz ele? Então, Jane, despacha-te e conta-nos lá. Despacha-te, meu amor. É da menina Bingley, disse Jane, e passou a lê-lo em alta voz. Minha querida amiga, se a sua compaixão não a trouxer a jantar comigo e com Luísa, correremos o risco de nos detestarmos o resto de nossas vidas, pois em teatê de um dia inteiro entre duas mulheres nunca acaba sem uma discussão. Venha logo que puder. O meu irmão e os outros senhores jantam com os oficiais. Sua dedicada, Caroline Bingley. Com os oficiais, exclamou Lydia. Espanta-me que a tia nada nos tenha dito. Jantam fora, disse a Sra. Bennet. Que pouca sorte. Posso levar a carruagem? Disse Jane. Não, minha querida, é melhor ires a cavalo, pois parece-me bem que vai chover, e nessa altura terás de passar lá à noite. Seria esse um bom ardil? Disse Elizabeth. Se a mãe tivesse a certeza de que elas não se oferecem para a mandar por a casa. Oh, mas se acontece que os cavaleiros precisam da carruagem do Sr. Billing para irem a Meryton e os Hursts não têm cavalos próprios. Eu preferiria ir de carruagem. Mas, minha querida, estou certa de que teu pai não poderá dispensar os cavalos. Eles são precisos na fazenda, não é verdade, Sr. Bennet? São, mas às vezes que preciso deles
do que as vezes que tenho ao meu dispor. Mas se exatamente hoje dispuser deles, disse Elizabeth, o pai irá ao encontro dos desejos da mãe. E assim ela acabou por conseguir do pai a confirmação de que os cavalos não estavam livres. Jane viu-se deste modo obrigada a ir a cavalo, e a sua mãe acompanhou-a à porta com muitos e animados prognósticos do mau tempo. Suas esperanças foram realizadas e ainda não havia muito que Jane os deixara, quando desabou uma chuva torrencial. As irmãs ficaram um tanto preocupadas, mas a mãe regozijava. A chuva continuou pela noite dentro, sem parar, de certo que Jane não poderia regressar. Foi uma ótima ideia a que eu tive, não? Disse Sra. Bennet mais de uma vez, como se o fato de chover só a ela se devesse. Só na manhã seguinte, contudo, ela se inteirou do êxito completo do seu estratagema. Terminavam o seu pequeno almoço quando um criado de Netherfield chegou com um seguinte bilhetinho para Elizabeth. Minha querida Lizzie, não me sinto nada bem esta manhã, o que, suponho eu, se deve atribuir à molha que ontem apanhei. As minhas bondosas amigas não querem ouvir-me falar de regressar a casa, senão quando me sentir completamente restabelecida. Insistem também para que o Sr. Jones me examine, por isso, não se assustem se ouvirem dizer que ele foi chamado por minha causa. E a parte da garganta inflamada e uma dor de cabeça, nada mais há que ofereça motivos de preocupação. A tua, etc. Então, minha querida, disse o Sr. Bennet, quando Elizabeth terminou a leitura do bilhete, se a sua filha tombasse gravemente doente, ou morresse até, serviria de consolação saber que tudo fora em perseguição do Sr. Billing e sob as suas ordens. Oh, não tenho qualquer receio de que ela morra. Não se morre de pequeninas e insignificantes constipações. Além disso, dispensar-lhe-ão todos os cuidados, desde que ela fique por lá. Está tudo muito bem. Gostaria de visitá-la, caso possa dispor da carruagem. Elizabeth, contudo, que se sentia deveras aflita com o estado da irmã, estava ansiosa por ir para junto dela, mas na falta da carruagem, e como não montava, ir a pé era a única alternativa que lhe oferecia, participando desde logo a sua resolução. Que ideia a tua! Exclamou a mãe. Com toda essa lama, não se poderá olhar para ti quando lá chegares. Não é para me verem que eu vou lá. Jane é meu único propósito. Tratar-se-á de subterfúgio, Lizzie, disse o pai, para que eu peça os cavalos? De maneira alguma. Não tenciono fugir a caminhada. A distância de nada vale quando se tem um motivo, e, aliás, não passam de 3 milhas. Estarei de regresso para o jantar. Admiro a energia da tua benevolência, observou Mary. Mas todo o impulso afetivo deve ser guiado pela razão, e, na minha opinião, o esforço deveria estar sempre em proporção com o que é requerido. Nós acompanhamos-te até Meryton, disse Catherine Lydia. Elizabeth concordou e as 3 raparigas partiram juntas. Se nos apressarmos, disse Lydia enquanto caminhavam, talvez ainda possamos ver o capitão Carter antes dele partir. Em Meryton, separaram-se. As 2 mais novas tomaram a direção dos alojamentos de uma das mulheres dos oficiais e Elizabeth continuou sozinha, através dos campos e num passo apressado, transpondo vedações e saltando charcos com uma energia impaciente. Finalmente achou-se à vista da casa. Tinha os pés dormentes, as meias enlameadas e um rosto afogueado pelo exercício. Introduziram-na na saleta do pequeno almoço, onde todos, com exceção de Jane, se encontravam reunidos, e onde sua aparição suscitou grande surpresa. Que ela se tivesse aventurado a percorrer sozinha 3 milhas, a uma hora tão matinal e por um tempo tão feio, era coisa quase inacreditável para a Sra. Hurst e para a menina Bingley. E Elizabeth convenceu-se de que elas a desprezavam por isso.
Receberam-na, contudo, com toda a delicadeza, e na atitude do irmão havia mais do que simples delicadeza, havia bondade e boa disposição. O Sr. Darcy pouco disse e o Sr. Hurst não abriu a boca. Aquele dividia-se entre a admiração pelo esplendor que o exercício imprimira na tez dela e uma certa dúvida quanto à ocasião justificando a sua vinda até tão longe. Quanto ao outro, apenas pensava no pequeno almoço interrompido. As respostas por ela obtidas às perguntas sobre a irmã estavam longe de a satisfazer. A menina Bennet passara mal a noite e, embora a pé, tinha bastante febre e não se atrevera a deixar o quarto. Elizabeth agradeceu que a levassem imediatamente para junto dela, e Jane, que receando causar alarme ou transtorno, se cobrira de, no seu bilhetinho, exprimir quanto desejava tal visita, ficou encantada ao vê-la entrar. Não se sentia, contudo, na disposição para grandes conversas, e quando a menina Billen as deixou sós, pouco mais tentou, para além de exprimir a sua gratidão pela extraordinária bondade com que estava sendo tratada. Elizabeth, silenciosa, rodeava-a de cuidados. Terminando o pequeno almoço, as irmãs juntaram-se-lhe e Elizabeth sentiu despertar em si uma certa simpatia por elas, por ver com que afeição e solicitude tratavam Jane. O boticário chegou e, tendo examinado a sua paciente, declarou, como já se supunha, que ela apanhara um forte resfriado, devendo proceder-lhe de modo a atalhá-lo sem demora. Aconselhou-a a recolher de novo ao leito e receitou-lhe alguns medicamentos. Seu conselho foi prontamente acatado, pois os sintomas de febre aumentavam e a dor de cabeça tornara-se quase insuportável. Elizabeth não abandonou o quarto da irmã e as outras duas senhoras também pouco se ausentaram, o que era, aliás, compreensível, pois, uma vez os cavalheiros fora de casa, elas nada tinham que fazer. Quando o relógio bateu às 3, Elizabeth sentiu que devia partir e, muito contra a vontade, participou a sua intenção. A menina Billy ofereceu-lhe a carruagem e ela apenas esperava um pouco mais de insistência para aceitar, quando Jane testemunhou tal inquietação por se separarem que a menina Billy se viu forçada a convencer o oferecimento da carruagem num convite para ficar em Netherfield o tempo que fosse preciso. Elizabeth agradeceu, reconhecida, e imediatamente um criado foi enviado a Longbourn para levar à família o conhecimento de sua estada e, de regresso, trazer alguma roupa. Capítulo 8. Por volta das 5 horas, as duas senhoras retiraram-se para se vestir, e às 6:30, Elizabeth foi chamada para jantar. As perguntas que, ditadas pelas boas maneiras, sobre elas choveram, e entre as quais teve o prazer de distinguir a sincera solicitude do Sr. Bingley, não pôde, contudo, dar uma resposta favorável. Jane não se encontrava de modo algum melhor. As irmãs, ao ouviram-na, repetiram por 3 ou 4 vezes quanto isso as entristecia, que terrível era uma constipação e como elas próprias detestavam adoecer. Porém, passado esse momento, não mais voltaram a tocar no assunto, e a sua indiferença por Jane, quando não na presença dela, restituiu a Elizabeth toda a sua antipatia original. O irmão era, de fato, o único que ela encarava com alguma complacência. A sua ansiedade por Jane era evidente, e as atenções que ele lhe dispensava, a ela própria, bastante agradáveis, pois que a impediam de se sentir uma intrusa, como ela acreditava ser considerada por todos os outros. Só ele parecia dar pela sua presença. A menina Bingley estava absorvida no Sr. Darcy, e a irmã pouco menos que isso. Quanto ao Sr. Hurst, ao lado de quem Elizabeth se sentava, não passava de um indolente, que vivia apenas para comer, beber e jogar cartas, e que, descobrindo que ela preferia um prato simples a um bom guisado, nada mais encontrou para lhe dizer.
Terminado o jantar, Elizabeth voltou imediatamente para junto de Jane, e mal ela saiu da sala, a menina Bingley começou a criticá-la. Classificou as suas maneiras de rudes, um misto de orgulho e impertinência, e que ela não tinha nem conversa, nem estilo, nem gosto, nem beleza sequer. A senhora Hurst era da mesma opinião e acrescentou: ela não tem, em resumo, nada que a recomende, exceto ser uma ótima caminhante. Nunca esquecerei como ela nos apareceu esta manhã. Quase parecia uma rústica. Tens razão, Luísa. Eu mal me podia conter. Que disparate vir assim. Qual a necessidade de alvorar por esses campos afora, apenas porque a irmã se constipou? E o cabelo dela, que emaranhado ele vinha. Sim, e o saiote? Reparaste nele? Sujo de lama até a uma altura de pelo menos 6 polegadas. Ela bem o tentava esconder com o vestido, mas sem grande êxito. O retrato que nos ofereces pode ser muito exato, Luísa, disse Bingley, mas a mim pouco me diz. Achei a menina Elizabeth Bennet deveras encantadora quando ela nos apareceu na sala esta manhã. Quanto ao saiote enlameado, nem sequer dei por ele. Mas estou certa de que o Sr. Darcy reparou nele, não reparou? Disse a menina Bingley. E quer-me parecer que o senhor não gostaria de ver sua irmã fazer tal exibição. Claro que não. Percorrer 3, 4 ou 5 milhas, ou lá o que é, com lama nos tornozelos e completamente sozinha. Que quereria ela com isso? A mim parece-me tal atitude revelar uma independência abominável e presunçosa, além de uma total indiferença provinciana pelo decoro. Revela um afeto por sua irmã digno de menção, disse o Sr. Bingley. Receio bem, Sr. Darcy, observou a menina Bingley num sussurro, que esta aventura tenha de certo modo afetado a sua admiração pelos seus lindos olhos. De maneira nenhuma, replicou ele. Estavam, graças ao exercício, mais brilhantes do que nunca. Seguiu-se uma pequena pausa e a senhora Hurst tornou de novo. Tenho a maior consideração por Jane Bennet, pois ela é, de fato, uma rapariga amorosa e é do coração que a desejo bem instalada na vida. Contudo, com os pais como os dela e de relações tão insignificantes, receio bem que não o venha a conseguir. Creio ter te ouvido dizer que o tio delas é delegado de procuração em Meryton. Sim, e tem ainda um outro que vive agora perto de Cheapside. É admirável, acrescentou a irmã, e ambas riram com gosto. Mesmo que ela tivesse tios em quantidade que enche-se todo o Cheapside, exclamou Bingley, não seria isso que as tornaria menos encantadoras. Mas deve diminuir-lhes consideravelmente as probabilidades de se casarem com algum homem de destaque, replicou Darcy. Bingley não deu qualquer resposta, mas as irmãs concordaram vivamente, gracejando durante algum tempo, à custas das relações plebeias da sua querida amiga. Foi, no entanto, com renovada ternura que se dirigiram ao quarto dela, e aí permaneceram até serem chamadas para o chá. O estado de Jane inspirava ainda sérios cuidados, e Elizabeth não deixou a sua cabeceira senão muito tarde, quando, vendo-a a dormir, resolveu mais por dever do que por outra coisa descer até a sala. Quando entrou, encontrou-os a todos na mesa de jogo e imediatamente foi convidada a juntar-se-lhes, mas receando que jogassem caro, declinou o convite e, desculpando-se com a irmã e o pouco tempo disponível, disse preferir entreter-se com um livro. O Sr. Hurst não escondeu seu espanto. Diz preferir ler a jogar? Disse ele. Que coisa estranha! A menina Elizabeth, disse a menina Bingley, tem desprezo pelas cartas. Ela é uma grande leitora e, para além disso, nada lhe dá prazer. Não mereço nem tal louvor, nem tal censura, exclamou Elizabeth. Não sou uma grande leitora e são muitas as coisas que me dão prazer. Que é com prazer que cuida de sua irmã, tenho eu a certeza, disse Mr. Bingley.
e espero que em breve o sinta duplicar por haver completamente restabelecida. Elizabeth agradeceu-lhe profundamente reconhecida e em seguida dirigiu-se a uma mesa, em cima da qual se encontravam vários livros. O Sr. Billy imediatamente se ofereceu para lhe ir buscar outros, todos os que a sua biblioteca pudesse dispor. E desejaria que a coleção fosse maior, tanto para benefício da menina como para crédito meu, mas sou um preguiçoso, e embora não tenha muitos, tenho mais do que aqueles que alguma vez chegarei a ler. Elizabeth assegurou-lhe de que se contentaria perfeitamente com os que tinha na sala. Espanta-me, disse a menina Bingley, que o meu pai tenha deixado uma coleção de livros tão pequena. Que maravilhosa biblioteca a sua em Pemberley, Mr. Darcy. Não podia deixar de ser boa, replicou ele, pois ela representa o trabalho de muitas gerações. E além disso, o senhor tem-na aumentado bastante, pois está sempre a comprar livros. Numa época como a nossa, não compreendo que se descure uma biblioteca de família. Descurar? Tenho a certeza de que o senhor não descura nada que possa aumentar as belezas de local tão notável. Charles, quando construíres a tua casa, gostava que fosse aproximadamente tão bonita como Pemberley. Quem me dera! Por isso te aconselho a fazer a tua aquisição naqueles arredores e tomar Pemberley como uma espécie de modelo. Não há em Inglaterra província mais bela do que Derbyshire. Mas com certeza até comprava Pemberley se Darcy o vendesse. Estou só a falar de possibilidades, Charles. Palavra de honra, Caroline, que acho que mais provável comprar Pemberley do que adquirir um por imitação. Elizabeth tinha sua atenção tão presa no que se passava que se esqueceu do livro no regaço, pondo-o em breve definitivamente de lado. Aproximou-se da mesa e, colocando-se entre o Sr. Billy e a irmã mais velha, pôs-se a observar o jogo. A menina Darcy cresceu muito desde a primavera? Perguntou a menina Bingley. Será que ela já está mais alta do que eu? Penso bem que sim, será aproximadamente da altura da menina Elizabeth Bennet, ou talvez mais alta ainda. Anseio tanto por tornar a vê-la, nunca encontrei ninguém que me encantasse tanto. Que porte o seu e que maneiras, e já não tão prendada para sua idade, toca piano divinamente. Espanta-me, disse o Sr. Bingley, que as raparigas tenham paciência para se tornarem tão prendadas como elas o são. Todas elas prendadas, meu caro Charles, que queres tu dizer? Sim, todas elas, creio eu. Todas elas pintam mesas, forram biombos e tecem bolsinhas. Não conheço nenhuma que não faça tudo isso e tenho a certeza de nunca ter ouvido falar pela primeira vez de uma rapariga sem ser informado de que ela era muito prendada. A tua lista de dotes de alcance vulgar, disse Darcy, tem muito de verdade. A palavra é aplicada a mais de uma mulher que não a merece para além de tecer uma bolsinha ou forrar um biombo. Mas estou longe de concordar contigo na tua apreciação das mulheres em geral. De todas as que conheço, não me posso gabar de conhecer mais de meia dúzia verdadeiramente dotadas. Nem eu posso afirmá-lo, disse a menina Bingley. Nesse caso, observou Elizabeth, exige bastante de uma mulher para a considerar verdadeiramente prendada. Assim é de fato, disse o Sr. Darcy. Oh, mas com certeza, exclamou a fiel acólita. Nenhuma se poderá considerar realmente prendada se não ultrapassar de longe a média. Uma mulher, para merecer tal qualificação, deve ter um conhecimento profundo sobre música, canto, desenho, dança e línguas modernas, e além de tudo isso, deve possuir ainda o seu quê na maneira de se mover e estar, no tom da voz, trato e expressões, ou só merecerá a qualificação em parte. Tudo isso ela deve possuir, acrescentou Darcy. E a tudo isso ela deve juntar ainda algo de mais substancial,
que é a prática assídua da leitura para desenvolvimento do seu espírito. Por isso não admira que o Senhor conheça apenas 6 mulheres prendadas. Chego mesmo a duvidar que conheça alguma. Menospreza assim tanto o seu sexo que duvide da possibilidade de tudo isso? Nunca encontrei tal mulher. Nunca encontrei tanta capacidade, gosto, aplicação e elegância juntas, tal como o Senhor o descreve. A senhora Rush e a menina Billy protestaram veementemente contra a injustiça na dúvida implícita, e ambas afirmaram conhecer mais de uma mulher que correspondia à descrição, quando o Sr. Rush as chamou à ordem, repreendendo-as severamente pela falta de atenção ao jogo que tinham na frente. Como a conversa encontrara assim o seu termo, Elizabeth pouco depois abandonou a sala. Eliza Bennet disse à menina Bingley, mal a porta se fechou: é o gênero de rapariga que procura evidenciar-se aos olhos do sexo oposto, menosprezando o seu, e creio que, com a maioria dos homens, ela atinge o seu fim. Contudo, na minha opinião, não passa esse de um ignóbil estratagema, um truque verdadeiramente mesquinho. Sem dúvida, replicou Darcy, e quem sobretudo se dirigia à observação, que existe mesquinhez em todos os truques empregues pela mulher para cativar. Tudo o que se assemelha à astúcia é desprezível. A menina Bingley não satisfez totalmente a resposta, de modo a prosseguir no mesmo assunto. Elizabeth juntou-se-lhes de novo, apenas para lhes participar que a irmã se sentia pior e que ela não a poderia abandonar. Bingley falou em chamar de urgência o Sr. Jones, enquanto as irmãs, certas de sua incompetência provinciana, recomendaram que se requeresse a presença de um dos médicos mais eminentes da capital. Elizabeth nada disso quis ouvir, mas não deixou, contudo, de considerar a proposta do irmão, ficando combinado que logo pela manhã se convocaria o Sr. Jones, caso no estado da menina Bennet não se registrasse uma melhoria considerável. Billy ficou deveras preocupado, e as irmãs arvoraram o seu ar mais infeliz. Elas, porém, aliviaram a sua miséria com duetos após a ceia, enquanto ele procurou o conforto das recomendações feitas à governanta para que nada faltasse à senhora doente e à irmã. Capítulo 9. Elizabeth passou grande parte da noite à cabeceira da irmã e de manhã teve a consolação de poder mandar uma resposta favorável às perguntas que, através da governanta, desde muito cedo recebeu do Sr. Bingley, e aquelas feitas um pouco mais tarde pelas 2 elegantes senhoras que serviam as irmãs. Apesar das melhoras, contudo, pediu que um bilhetinho seu fosse enviado a Longbourn, no qual requeria a presença de sua mãe junto de Jane, para que ela própria desse o seu parecer sobre o estado da filha. O bilhete foi imediatamente expedido e o seu conteúdo realizado sem demora. A senhora Bennet, acompanhada pelas 2 filhas mais novas, chegou a Netherfield logo após o pequeno almoço dos senhores da casa. Se acaso fosse encontrar Jane de algum modo em perigo, a senhora Bennet sentir-se-ia realmente aflita, mas uma vez tranquilizada por ver que o seu estado não era alarmante, ela não nutria qualquer desejo pelo seu restabelecimento imediato, pois nessa altura a sua filha teria de deixar Netherfield. Não atendeu por esta razão ao pedido insistente da filha para que a levassem para casa, o que, aliás, o próprio boticário, que entretanto também chegara, terminantemente desaconselhou. Após algum tempo na companhia de Jane, com o aparecimento da menina Bingley e a convite desta, a mãe e as 3 filhas seguiram-na até a salinha junto à entrada. Bingley avançou ao seu encontro, exprimindo o desejo de que Sra. Bennet não tivesse encontrado a menina Bennet pior do que ela esperava. De fato, assim foi, meu caro senhor, respondeu a Sra. Bennet.
Ela encontra-se muito doente para alguma vez ser levada daqui. O Sr. Jennings é de opinião de que ela não pode ainda sair de casa. Teremos de abusar um pouco mais de sua bondade. Levá-la daqui? Exclamou Bingley. Nem pensar nisso. Estou certo de que a minha irmã não quererá ouvir falar de tal coisa. Esteja descansada, minha senhora, disse a menina Bingley. Uma delicada frieza, que a menina Bennet receberá todos os cuidados possíveis enquanto aqui permanecer conosco. A senhora Bennet exprimiu com profusão todo o seu reconhecimento. E não sei o que seria dela, acrescentou, se não fosse serem os bons amigos, pois ela está de fato bastante doente. Sofre muito, pobre menina. Embora com uma paciência de santa, que aliás não lhe é estranha, pois ela tem o temperamento mais doce que jamais me foi dado encontrar. É com frequência que digo às minhas outras filhas que elas nada se parecem com Jane. Que bonita sala que o senhor tem aqui, Sr. Bingley, e com uma linda vista para o jardim. Não conheço nada nos arredores de idêntico a Netherfield. Não pensará deixá-lo de um instante para o outro, espero eu, embora o tenha alugado por pouco tempo. Tudo o que faço é o de um instante para o outro, replicou ele. E se acaso resolvesse deixar Netherfield, passados 5 minutos teria provavelmente partido. De momento, contudo, considero-me praticamente instalado aqui. É exatamente o que eu supunha do senhor, disse Elizabeth. Começa a compreender-me, não é? Exclamou ele, voltando-se para ela. Oh, sim, compreendo-o perfeitamente. Gostaria de poder tomá-lo como um elogio, mas receio bem que essa minha transparência só seja de lamentar. É como é. Não se segue necessariamente que um caráter profundo e intrincado seja mais ou menos digno de estima do que um como o do senhor. Lizzie, exclamou a mãe, lembra-te de onde estás e modera a impetuosidade que te permitida em casa. Não tinha ainda dado, prosseguiu Bingley imediatamente, porque se dedicasse ao estudo dos caracteres. Deve ser bastante interessante. Sim, mas os caracteres intrincados são os que mais divertem. Tem, pelo menos, essa vantagem. A província, interveio Darcy. Poucos assuntos fornecerá de interesse para tal estudo. Numa comunidade provinciana, uma pessoa move-se num meio restrito e invariável. Mas as próprias pessoas modificam-se, tanto que há sempre algo de novo nelas, que as torna interessante, e o resto de suas vidas. Naturalmente, exclamou a Sra. Bennet, ofendida pelo modo como ele falava de uma comunidade provinciana. Assegure-lhe que a vida social na província é quase tão intensa como na capital. Todos se entreolharam surpreendidos e Darcy, após fitá-la durante algum tempo, afastou-se em silêncio. A Sra. Bennet, que imaginava ter alcançado sobre ele uma vitória redundante, continuou em ar de triunfo. Por mim, não percebo que vantagem Londres possa ter sobre a província, além das lojas e os locais públicos. A província é de longe mais agradável, não acha, Sr. Bingley? Quando estou na província, replicou ele, custa-me deixá-la, e quando na capital, acontece-me exatamente o mesmo. Tem cada um as suas vantagens, e sinto-me igualmente feliz em qualquer uma delas. De acordo, e porque o senhor tem bom feitio. Mas aquele cavalheiro, olhando para Darcy, parecia não dar qualquer valor à província. Por Deus, mãe! Está enganada, interveio Elizabeth, corando por sua mãe. Não percebeu que o Sr. Darcy disse? Ele apenas quis dizer que a variedade de pessoas na província é menor do que na capital, o que terá de reconhecer como um fato. Com certeza, minha querida, ninguém diz o contrário, mas quanto a não haver pessoas em número nessa vizinhança, não é verdade, pois se até os damos com 24 famílias, pelo menos. Nada a não ser o respeito por Elizabeth permitia a Bingley guardar sua serenidade. A irmã menos delicada
Olhou para o Sr. Darcy num sorriso bem expressivo. Elizabeth, procurando dizer algo que desviasse as atenções de sua mãe, perguntou-lhe se acaso Charlotte Lucas visitara Longbourn durante a sua ausência. Sim, apareceu ontem com o pai. Que simpático homem é Sr. William, não acha, Mr. Bingley? E que bom que ele é tão delicado e tão simples. Tem sempre uma palavra amável para todos. É a isso que eu chamo de ser bem educado. E quanto àqueles que se julgam muito importantes e nunca abrem a boca, não passam de uma fraude. Charlotte levantou convosco? Não, pois precisavam dela em casa. Penso que por causa dos pastéis folhados. Em minha casa, Sr. Billing, disponho sempre de criados competentes. As minhas filhas são educadas de modo diferente, mas cada um é juiz de si próprio, e as meninas Lucas são muito boas raparigas, posso lhe garantir. E pena não serem bonitas. Não é que eu ache Charlotte muito feia, e além disso, ela é íntima. Pareceu-me ser uma rapariga bastante simpática. Oh, claro, mas admita que é muito feia. A própria Lady Lucas o diz com frequência e inveja-me a beleza de Jane. Não gosto de gabar das minhas filhas, mas quanto a Jane, não é todos os dias que se vêem raparigas como ela. É o que pelo menos toda a gente diz. Não quero confiar na minha parcialidade. Quando ela tinha apenas 15 anos de idade e a levávamos à casa do meu irmão Gardiner na capital, um senhor apaixonou-se de tal modo por ela que a minha cunhada se chegou a convencer de que ele pediria a mão dela antes de regressarmos. Contudo, ele não o fez. Talvez a tenha achado jovem demais. Escreveu-lhe ainda uns versos, e bem bonitos, por sinal. E assim terminou seu amor, disse Elizabeth, impaciente. Segundo creio, mais de um foram abafados assim. Gostava de saber quem terá descoberto a eficácia da poesia para espantar o amor. Fui habituado a considerar a poesia como o alimento do amor, opinou Darcy. De um amor puro, vigoroso e saudável é possível. Tudo serve de alimento ao que já vingou. Mas se trata de uma inclinação ligeira e efêmera, estou convencida de que um bom soneto a varre de uma vez. Darcy limitou-se a sorrir, e na pausa que se seguiu, Elizabeth tremeu com um receio de que a mãe se expusesse de novo ao ridículo. Queria falar, mas não sabia o que dizer, e após um curto silêncio, a senhora Bennet tornou a agradecer ao Sr. Bingley a bondade para com Jane, pedindo desculpa também do incômodo que Lizzie pudesse causar. O Sr. Bingley respondeu com uma delicadeza simples e obrigou a irmã a ser igualmente delicada e a dizer que a ocasião requeria. Esta desempenhou, de fato, o seu papel sem muita convicção, mas a senhora Bennet deu-se por satisfeita e pouco depois pediu a carruagem. A este sinal, uma das suas filhas mais novas adiantou-se. As duas raparigas tinham passado o tempo da visita a segredarem uma a outra, e como resultado, a mais nova teria de lembrar ao Sr. Billing a promessa que ele fizera à chegada, de que daria um baile em Netherfield. Lídia era uma possante e bem desenvolvida moçoila para os seus 15 anos de idade. Tinha uma pele bonita e expressão risonha. Favorita de sua mãe desde muito cedo, fora apresentada na sociedade. De temperamento essencialmente primário, tinha uma espécie de autoimportância natural, que as alterações dos oficiais, angariadas tanto à custa dos esplêndidos jantares em casa, na casa do tio, pelas maneiras fáceis da rapariga, transformaram numa confiança ilimitada em si própria. Não era, portanto, de estranhar que ela se dirigisse ao Sr. Billing a propósito do baile e abruptamente lembrasse dessa promessa feita, acrescentando que seria vergonhoso se ele não a cumprisse. A resposta a este repentino ataque soou deliciosamente aos ouvidos da mãe das raparigas. Esteja tranquila que não esqueci a promessa feita, e logo que sua irmã se restabeleça, peço-lhe o favor de indicar o próprio dia do baile. Penso que não quererá divertir-se enquanto sua irmã está de cama.
Lídia mostrou-se satisfeita. Oh, claro! Será muito melhor esperar porque Jane esteja boa e é natural que nessa altura o Capitão Carter já tenha regressado a Merrington. E quando o senhor tiver dado seu baile, acrescentou ela, insistirei para que eles deem um também. Direi ao Coronel Foster que é uma vergonha se ele não o dá. A senhora Bennet e as filhas partiram finalmente, e Elizabeth voltou para junto de Jane, abandonando seu comportamento e o de sua família aos comentários das duas senhoras e do Sr. Darcy. Este último, contudo, evitou censurá-la, apesar dos dichotes da menina Bingley a propósito de olhos bonitos. Capítulo 10. O dia passou-se de modo idêntico ao anterior. A senhora Hurst e a menina Billing passaram parte da manhã junto da doente, que, embora lentamente, continuava melhorando, e à noite Elizabeth juntou-se-lhes à sala de jantar. Desta vez, porém, apenas o Sr. Hurst e o Sr. Billing se encontravam jogando as cartas. O Sr. Darcy escrevia e a menina Billing, sentada junto dele, observava os progressos da sua carta, desviando-lhe repetidamente a atenção das mensagens para a irmã. Quanto a Sra. Hurst assistia ao jogo dos outros dois cavalheiros. Elizabeth pegou um pequeno trabalho de costura e entreteve-se a ouvir o que se passava entre Darcy e a sua companheira. Os constantes elogios tecidos por esta, tanto à volta da letra como da uniformidade das linhas, o comprimento da carta e a indiferença total com que esses mesmos elogios eram recebidos, formavam um curioso diálogo, que respondia exatamente à opinião que tinha de cada um. Que alegria da menina Darcy ao receber tal carta! Ele nada respondeu. O senhor escreve invulgarmente depressa. Está enganada, escrevo até bastante devagar. Quantas cartas não terá de escrever durante o ano? Cartas de negócio também. Que tarefa odiosa não seria para mim? Considere-se então muito feliz por tal tarefa me fazer exclusivamente respeito. Por favor, diga a sua irmã como sei torná-la a vê-la. Já aqui o escrevi e a seu pedido também. Parece-me não estar inteiramente satisfeito com a sua pena. Desde que eu a afie, afio-as muito bem, sabe? Agradeço-lhe, mas prefiro eu fazê-lo. Como consegue escrever tão regularmente? Ele guardou silêncio. Diga à sua irmã que fiquei encantada por saber do seu progresso na harpa. E, por favor, diga-lhe também que me extasiei perante o pequeno esboço que ela fez para uma mesa, que eu o acho lindo e infinitamente superior ao da menina Crowley. Dá-me licença que eu guarde o seu êxtase para outra altura, quando tornar a escrever-lhe. De momento não tenho mais espaço para ele. Oh, não tem importância. Em janeiro estarei com ela. Mas escreve-lhe sempre cartas tão compridas e encantadoras, Sr. Darcy? Geralmente são compridas, mas se são sempre encantadoras ou não, não me cabe dizê-lo. Na minha opinião, uma pessoa que escreve uma carta comprida e com facilidade não pode escrever boas coisas desagradáveis. Tal elogio não se adapta a Darcy, Caroline, exclamou o irmão, pois ele não escreve com facilidade. É com aturo que ele procura palavras de 4 sílabas, não é verdade, Darcy? A minha maneira de escrever é bastante diferente da tua. Oh, exclamou a menina Bingley. O Charles é um descuidado a escrever. Omite metade das palavras e risca o resto. As minhas ideias afluem com tal rapidez que não me dão tempo para as exprimir, pelo que as minhas cartas, por vezes, não transmitem quaisquer ideias aos meus correspondentes. A sua humildade, Sr. Billing, interveio Elizabeth, desarma a censura. Nada há de mais enganador, disse Darcy, que a aparência de humildade. Não passa, por vezes, de uma simples preguiça mental, ou então de uma gabarolice indireta. E qual das duas me atribuis? A gabarolice indireta, pois confessa que tens orgulho na tua escrita defeituosa.
considerá-la como resultante de uma rapidez de pensamento e de um desleixo na execução que tu achas, se não digno de estima, pelo menos altamente interessantes. A faculdade de fazer qualquer coisa com rapidez é sempre muito apreciada pelo possuidor e frequentemente sem atentar na imperfeição da execução. Quando esta manhã disseste à senhora Bennet que, se alguma vez resolvesses deixar Netherfield, em 5 minutos o terias feito, estavas de fato tecendo uma espécie de panegírico, um elogio a ti próprio. Contudo, que encontras tu de louvável numa precipitação que necessariamente deixará assuntos importantes a tratar e sem que represente uma vantagem real para ti ou para qualquer outro? Isso não, exclamou Billy. Não relembremos senão os disparates ditos durante a manhã. Mas juro pela minha honra que acreditei ser verdade aquilo que disse sobre mim, assim como acredito neste momento. Pelo menos não assumi o caráter de precipitação desnecessária apenas para me exibir perante as senhoras. Acredito na tua sinceridade, contudo, não estou de modo algum convencido de que partirias com tal celebridade. O teu comportamento na altura dependeria tanto do acaso, como o de outro homem qualquer. E se já em cima do cavalo um amigo te dissesse: Bingley, fazias melhor em ficar cá até a semana seguinte, tu provavelmente concordarias. Provavelmente não irias, e a outra fala talvez ficassem um mês. Com isso, o senhor apenas veio provar, exclamou Elizabeth, que o Sr. Bingley não fez inteira justiça ao seu temperamento. Deu-lhe agora um relevo de que ele nunca pensou em dar. Estou-lhe imensamente reconhecido, disse Bingley, por converter o que o meu amigo acabou de dizer num elogio à brandura do meu temperamento. Não obstante, receio bem que o esteja a encarar sob um aspecto que não é, de modo algum, aquele que aquele cavalheiro deseja frisar, pois ele só me aprovaria se, na dita ocasião, eu apresentasse uma recusa formal e me afastasse a toda a brida. Mas nesse caso, considerará o Sr. Darcy a precipitação da sua intenção original de algum modo mitigada pela sua obstinação em aderir a ela? Francamente, não sei. Darcy, explicar-lhe-á melhor do que eu. A menina deseja que eu lhe apresente uma explicação para opiniões que me atribui, mas que eu não reconheço como tal. Admitindo que assim fosse, contudo, e de acordo com a sua ideia, a menina Bennet deverá ter presente que o amigo que interpela o Sr. Bingley para este ficar e adiar os seus planos de partida apenas exprime um mero desejo, e falo sem apresentar um argumento sequer da sua conveniência. Ceder pronto e facilmente à persuasão de um amigo não é, por conseguinte, nenhum mérito segundo o senhor. Ceder sem convicção também não abandona em favor do entendimento dos dois. Quer-me parecer, Sr. Darcy, que o senhor não reconhece a influência da amizade e afeição. Uma certa estima pelo solicitador pode, com frequência, levar alguém a ceder prontamente à solicitação que lhe é feita, sem que para isso precise de argumentos que o convençam. Note-se que não me refiro particularmente ao exemplo que o senhor deu a respeito do Sr. Bingley. Nesse caso específico, penso que o mais aconselhável seria esperar pela ocasião e, nessa altura, discutir o comportamento do cavalheiro em causa. Mas, na generalidade, de amigo para amigo, em que um deles é solicitado pelo outro a modificar uma resolução de pouca importância, levaria o senhor tal pessoa a mal por aceder prontamente a este desejo? Não seria aconselhável, antes de prosseguirmos no mesmo assunto, precisar tanto o grau de importância que se queira atribuir à dita solicitação, como o grau de intimidade existente entre os dois amigos? Mas com certeza, exclamou Billy, vamos a isso, e sem esquecer o peso e a altura de cada um, pois na argumentação pesará mais do que julga, menina Bennet. Garanto-lhe que o Sr. Darcy não fosse, em comparação comigo, tão alto como ele é,
não o teria em tão grande estima como realmente o tenho. Confesso não conhecer pessoa mais enfadonha que Darcy em certas ocasiões e determinados lugares, particularmente na sua própria casa e a um domingo de manhã em que nada tem para fazer. O Sr. Darcy sorriu, mas Elizabeth, adivinhando nele uma certa ofensa, reprimiu o riso. A menina Bingley, por seu lado, manifestou calorosamente o seu ressentimento da afronta, por ele recebida numa repreensão ao irmão, pelos disparates acabados de dizer. Percebo qual o teu intento, Billy, disse o amigo. Não te agradam argumentos e pretendes agora calar este? Talvez tenhas razão. O argumento anda de mãos dadas com a discussão. Agradecia-lhes, por isso, que guardassem até eu sair da sala, podendo dizer então tudo o que lhes aprouver a meu respeito. O que o senhor pede, disse Elizabeth, não representa qualquer sacrifício para mim. Quanto ao Sr. Darcy, tem a carta por acabar. O Sr. Darcy seguiu-lhe o conselho e acabou a carta. Uma vez tal tarefa terminada, pediu a menina Bingley e a Elizabeth que lhe dessem o prazer de ouvir um pouco de música. A menina Bingley dirigiu-se com vivacidade para junto do piano e, após delicadamente oferecer a voz a Elizabeth, que esta tão delicada, mas mais sinceramente recusou, sentou-se ela própria ao instrumento. A senhora Hurst veio cantar com a irmã, e enquanto elas estavam assim ocupadas e Elizabeth folheava alguns livros de música espalhados sobre o piano, esta não pôde deixar de notar a insistência com que os olhos de Darcy a procuravam. Custava-lhe admitir que ela pudesse constituir um objeto de admiração para tão grande homem. Por outro lado, que ele olhasse para ela porque ela lhe desagradava, ainda lhe parecia mais estranho. Concluiu finalmente que talvez ela lhe chamasse a atenção por, de acordo com as noções dele de decoro, nele encontrar algo de mais errado e repreensível que em qualquer outra pessoa presente. Tal suposição estava, porém, longe de aferir. Não simpatizava com ele o suficiente para se preocupar com a opinião que ele pudesse formar a seu respeito. Após ter tocado algumas canções italianas, a menina Bingley mudou o ritmo para uma alegre área escocesa e imediatamente o Sr. Darcy se aproximou de Elizabeth e lhe disse: Não se sente seriamente tentada, menina Bennet, a aproveitar tal oportunidade para dançar um réu? Ela sorriu, mas não respondeu. Ele repetiu a pergunta, um pouco surpreendido com seu silêncio. Oh, disse ela, já o tinha ouvido antes, mas não me decidia sobre o que havia de lhe dizer em resposta. O senhor desejaria que eu lhe respondesse afirmativamente, de modo a ter o prazer de desprezar o meu gosto, mas deleito-me sempre em saborear tais planos de um desdém premeditado. Resolvi, por isso, dizer-lhe que não me apetece de todo dançar um réu, e agora despreze-me se é o que ousa. De fato, não o ouso. Elizabeth, que esperara ofendê-lo, ficou espantada com a sua delicadeza. Transparecia na rapariga um misto de doçura e malícia que a impossibilitava de ofender alguém. Além disso, Darcy nunca antes se sentira tão fascinado por uma mulher. Chegava mesmo a acreditar que não fora a inferioridade dos parentescos dela, ele estaria no perigo iminente de se apaixonar. A menina Bingley viu ou suspeitou o suficiente para sentir um certo ciúme, e a sua enorme ansiedade pelo restabelecimento da sua querida amiga Jane era de certo modo reforçada pelo desejo de se ver livre de Elizabeth. Tentava frequentemente suscitar em Darcy o desagrado pela sua hóspede, falando-lhe do suposto casamento entre os dois e ideando a felicidade que ele iria encontrar em tal aliança. Espero, dizia-lhe ela, quando no dia seguinte os dois passeavam pelo bosque, que não deixe de dar a entender à sua sogra mau acontecimento tão desejável se realize. Qual a vantagem de se manter calada?
E se é que terá poder para tanto, não se esqueça de tirar as suas cunhadas mais novas aquela mania de andarem atrás dos oficiais. E se permite mencionar um assunto tão delicado, faça o possível por refrear o seu quê de conceito ou impertinência que a eleita do seu coração possui. Tens mais alguma coisa a propor para a minha felicidade doméstica? Oh, claro que sim. Reservem lugar para os retratos dos seus tios Phillips na galeria de Pemberley. Coloque-os logo a seguir ao seu tio-avô, que foi juiz. A profissão é a mesma, só que há níveis diferentes. Quanto a um retrato da sua Elizabeth, aconselho-o a não mandar pintar, pois que pintor retrataria com justiça olhos tão bonitos? Não seria fácil, de fato, apanhar da expressão, mas a sua cor e forma e as pestanas tão invulgarmente delicadas e perfeitas poderiam ser copiadas. Nesse momento, encontraram-se com a senhora Hurst e a própria Elizabeth, provenientes de outro caminho. Não sabia que também intencionavam passear, disse a menina Billy, numa certa confusão, receando que elas tivessem escutado a conversa. Trataste-nos muito mal, respondeu a senhora Hurst, fugindo de nós e sem nos dizer que vinhas passear. E tomando o braço que Sr. Darcy tinha livre, deixou Elizabeth sozinha. O caminho dava apenas para 3 pessoas. Sr. Darcy, sentindo falta de delicadeza das irmãs, imediatamente disse: Este caminho não é suficientemente largo para todos nós. Aconselho, por isso, a tomarmos a Alameda. Elizabeth, porém, que não se sentia tentada a continuar em tal companhia, respondeu sorridente: Não, não, deixem-se estar. Compõe um grupo tão encantador e pitoresco que a admissão de uma quarta pessoa apenas o iria estragar. Até logo. E partiu alegremente, acalentando em si a esperança de dentro de 1 ou 2 dias se encontrar de novo em sua casa. Jane melhorara tanto que nessa mesma noite tencionava deixar o quarto durante algumas horas e juntar-se-lhes ao serão.